Então, é isso que Pedro diz aqui, quando diz, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de que, meus irmãos? De imundícia. E o que é imundícia? Imundícia aqui já está falando de um nível de muita depravação, de uma situação totalmente que a pessoa perdeu todos os cuidados e o controle da sua vida. Ele ainda diz o seguinte: e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Observe aqui que a pessoa carnal, ela tem um sentimento de desprezo. É por isso, meus amados irmãos, que quando uma pessoa gosta de desprezar alguma coisa ou alguém, isso é uma obra da carne. Tem pessoas que são lidadas a desprezar os outros, até na maneira de olhar. Tem pessoas que olham para os outros com nojo, para os outros com um sentimento de desprezo, como quem dizendo assim: essa pessoa não é nada importante, como se ela se achasse um pouco superior. Nesse caso aqui, o desprezo é justamente em obedecer às autoridades. Há pessoas que desprezam as autoridades de coração mesmo, elas olham para ele e faz isso. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê um homem que tinha esse comportamento, o Ramã. Os irmãos sabem muito bem que ele desprezava Mardoqueu. O desprezo era tão grande que ele colocou no coração o desejo de que Mardoqueu perdesse sua própria vida, pois colocou uma forca de uma certa altura e planejou matar Mardoqueu. Ele desprezava aquele servo de Deus, sem aquele servo de Deus fazer nada por ele. Isso é o que, meus irmãos? A obra da carne. Então, nós não podemos esquecer que estas obras, a obra da carne, ela se manifesta com diversas atitudes. Nós vamos perceber que se nós não pedirmos a ajuda do Espírito Santo sobre a nossa vida, estas obras da carne, ou essas coisas da carne, elas podem prejudicar, inclusive, até nós que servimos a Deus. Olha, meus irmãos, eu quero que os irmãos leiam aí, por favor, Romanos 8, o verso 4. Vamos ler o que é que diz a palavra de Deus aí, Romanos, capítulo 8, do versículo 4 em diante. Não vamos ler todos os versículos, seria até o versículo 13, mas vamos ver o que diz aí a palavra de Deus. Romanos 8, do versículo 4 em diante, diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo o que, meus irmãos? Mas segundo o que? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas do que? Da carne. Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do que? Porque a inclinação da carne é o que, meus irmãos? Mas a inclinação do Espírito é o que? E vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é o que? Contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, é o que eu falei agora. Zomba, não aceita, desdenha, não se sujeita. A carne tem esta atitude. Nem a pode ser. Portanto, os que andam na carne não podem o quê? Não podem o quê, meus irmãos? Agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas aonde? Se é que o Espírito de Deus habita em quem? Habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não pertence a ele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está o quê? Por causa do quê? Mas o Espírito vive por causa do quê? E se o Espírito daquele
que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também fará o quê? A vós, vosso corpo. Corpo o quê? Pois seu Espírito em vós habita. De maneira que, irmãos, somos o quê? Devedores não do quê? Para viver segundo o quê? Aqui Paulo dá um conselho, irmão, para que a gente passe a viver não segundo a carne. Nenhum crente deva dar mais importância à carne e viver de acordo com o que a carne pede, mas deve procurar viver segundo o Espírito. Porque como diz ele aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são o quê? São o quê, meus irmãos? Então, quem é guiado pelo Espírito, logo este é o que? É filho de Deus. Então, nós podemos ver aí nessas palavras a importância que temos de lutar, pedindo a Deus para que nós possamos rogar ao Senhor o fruto do Espírito. Romanos, ainda no capítulo 8, e o versículo 9. Vamos ver o que diz. Romanos 8 e 9. Eu quero que a igreja leia, por favor, Romanos 8 e 9. Meus irmãos, o que é que a Bíblia diz aqui? A Bíblia nos está dizendo que não é normal, não é comum, o crente não deve aceitar viver praticando as obras da carne, se é que ele tem o Espírito de Deus. A gente vê pessoas que andam deliberadamente praticando toda sorte de coisas e elas não estão em nenhum momento preocupadas com isso, preocupadas com aquilo. Há pessoas que vivem normalmente praticando as coisas que não agradam a Deus e de forma deliberada, mas a Bíblia nos aconselha aqui, nos orienta, nos diz que se nós temos o Espírito de Deus, nós não andamos segundo a carne de forma deliberada, ainda que somos por ela muitas vezes tentados, porque esta natureza carnal só será definitivamente vencida no dia em que nós formos transformados e recebermos um corpo livre de todo pecado, de toda, digamos assim, de toda a bactéria do pecado. Mesmo nós já tendo nascido de novo, na verdade Jesus vigiai e orai, porque o Espírito na verdade está o quê? Está o quê, meus irmãos? Mas a carne, ele diz que é o quê? É fraca. O Espírito já está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que temos necessidade de vivermos em vigilância. Vamos ver o que é que diz Efésios, capítulo 5 e 18. Ou seja, se quisermos vencer, temos que nos enchermos do Espírito Santo. O crente não pode vencer se não recorrer, se não se sujeitar à direção e à orientação do Espírito Santo. Ou seja, se eu e você quiser viver segundo o Espírito, a gente precisa se sujeitar, buscar a orientação do Espírito Santo e se submeter a Ele. De outra forma, não conseguiremos vencer e muitas vezes até aquilo que foi dado lhe será tirado. E o que é que foi dado? A salvação. Mas se não permanecer até o final, será salvo. Amém, meus irmãos? Amém, não. Se não permanecer até o fim, será salvo, meus irmãos? Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, este será o quê? Salvo. E a Bíblia nos diz que nós devemos guardar o bom depósito.
É o que Paulo disse quando chegou no final: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então, até o que foi dado, que é a salvação, se nós não sujeitarmos a nossa vida à direção e à orientação do Espírito Santo, até o que recebemos podemos perder. Porque se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, a gente vai começar a andar segundo as obras da carne. Quem diz misericórdia? Quem diz misericórdia? É para dizer mesmo misericórdia, porque nós precisamos disso. O que é que diz aí 5:18 de Efésios? Enchei-vos do Espírito. E conforme nós lemos aí como leitura devocional, as obras da carne, como está escrito aí, veja aí o que é que diz aí no versículo 19, Gálatas 5:19. Mas as obras da carne são o que, meus irmãos? O que é que diz Gálatas 5:19? Porque as obras da carne são o que, meus irmãos? Os irmãos devem ler, não estão com a Bíblia aberta. Abre aí, acompanha. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são... Meus irmãos, por incrível que pareça, esta carta não foi escrita endereçada aos não crentes. Essa carta foi endereçada à igreja que estava na Galácia, os crentes aos Gálatas. Esta carta não foi escrita para quem não serve a Deus. Até porque, quando Paulo escreveu esse assunto, já em outras epístolas, ele também tratou acerca das inclinações da velha natureza. As inclinações da velha natureza, meus irmãos, é algo que precisa cada crente estar alerta ou atento. Porque aí onde é que diz aquele velho conselho, aquele conselho que diz o seguinte, está escrito lá no livro de Provérbios, que diz o seguinte, que sobretudo o que nós devemos guardar é guardar o nosso coração. E coração ali fala justamente dos sentidos, fala justamente da alma. A alma tem que ser guardada da contaminação do pecado, porque ainda no Antigo Testamento é dito que a alma que pecar, essa morrerá. Então, aqui nós vemos o cuidado do apóstolo Paulo na direção do Espírito Santo que trata esse assunto. Prostituição é a primeira.